Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje, eu, Miriam dos Anjos, junto com a minha colega Luciene Batista, vamos conversar com o nosso convidado especial, Jefferson Bellomo, e o papo de hoje é sobre a oportunidade de recomeço que todos nós temos, propiciado pela reencarnação. Tudo bem com você, Luciene? Tudo ótimo, Miriam. Tudo bem com você também, Jefferson? Tudo bem? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Jefferson, mais uma vez. Muito obrigado, sempre um prazer, adoro estar com vocês, que bom. Nós aqui gostamos da sua participação, sempre nos enriquece. Jefferson Bellomo já esteve conversando conosco várias vezes, né, Bellomo? A última vez, inclusive, conversávamos sobre o que é Deus. Quem se interessar por esse assunto, volte no nosso programa, que também foi muito interessante. Para quem não conhece o Jefferson Bellomo, ele é palestrante e professor do curso de Cristianismo e Espiritismo na Comunhão Espírita de Brasília. O tema de hoje, né, que é reencarnação, oportunidade de recomeço, ele surgiu, a ideia, porque primeiro que nós estamos no mês de que comemoramos o Dia das Crianças. E nada melhor do que falar sobre crianças do que a gente começar a refletir, né, bater um papo um pouquinho sobre como nós chegamos nesse mundo após o nosso nascimento, né? Afinal de contas, todos passamos pelo processo da reencarnação. Na doutrina espírita, nós vamos aprendendo que ao longo da nossa longa jornada, desde que fomos criados como princípio inteligente até o momento presente e aonde nós ainda vamos chegar, né, como seres perspectivos, nós vamos aprendendo e nesse aprendizado evolutivo nós vamos enfrentando, né, uma jornada através da reencarnação. E tem uma frase na lápide de Allan Kardec que retrata bem esse nosso processo nessa trajetória evolutiva. Lá está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e prosseguir sempre conforme a lei, né? A lei que nós também estamos sujeitos. Nesse exato momento, tanto nós aqui no Papo Espírita, quanto a equipe de suporte do Papo, quanto vocês que nos assistem, temos certeza de estarmos encarnados. Trazemos na nossa memória as recordações dessa jornada, né? Que são as nossas experiências. Lembramos de coisas da fase da infância, da adolescência, dessa nossa fase adulta, mas e a nossa memória diante da concepção? Essa é a nossa primeira pergunta do debate aqui para a conversa, e nós vamos jogar essa batata para o Bellomo responder. Bellomo, afinal, antes da concepção, de onde nós viemos, Bellomo? E depois a Luciene também vai nos ajudar a compreender. Maravilha. Olha, é até interessante, porque a proposta espírita ela é bem diferente da proposta de outras religiões cristãs, porque na proposta das outras teologias cristãs, o corpo e a alma são criados ao mesmo tempo. Então, independente do corpo que a pessoa ela está assumindo, ela é criada naquele momento. Então, a pessoa que nasce cega, por exemplo, ela é criada no momento que o corpo é criado. Então, aquela alma é destinada para uma pessoa que vai ter deficiência visual congênita para toda a vida. O Espiritismo já nos dá uma outra explicação. Nós somos almas imortais, nós somos seres imortais. E nós encarnamos num corpo que é preparado para aquela tarefa, para aquela vida, para aquela existência. Mas nós já viemos com uma bagagem anterior. Então, essa já é uma diferença que eu acho fundamental. O corpo expressa as necessidades de um espírito que já tem toda uma história. Então, não existe injustiça no corpo que nós escolhemos. Esse corpo ele é moldado perfeitamente às nossas necessidades de desenvolvimento. Num linguajar mais bonitinho,
a nossa necessidade evolutiva. Porque eu estou Jefferson, mas antes de ser Jefferson, eu sou uma alma multimilenar. Então, se nós pegarmos só de Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, nós temos 200 mil anos de história. Se a gente reencarna aproximadamente, numa conta assim simples, a cada 100 anos, fazendo uma média, claro que muda de caso para caso, se a minha matemática não estiver errada, só como Homo sapiens sapiens são 22 mil reencarnações. Então, não é pouca coisa, né? É bastante coisa. A gente tem todo um histórico. E o Espiritismo nos diz que nós começamos como algo muito elementar. Vou fazer uma analogia bem forçada. É como se fosse uma semente, que é chamado princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele habita corpos variados, de espécies variadas, como uma semente habita a Terra. Ali ele vai desenvolvendo as suas capacidades e, quando tem o livre-arbítrio, a capacidade de desejo, de escolha, de sonhar, né, a capacidade de gerir a própria vida, aí nós entramos na espécie humana. Então, a reencarnação ela é de uma beleza muito grande, porque nós somos pessoas com história. Deus não nos criou com arbitrariedade. Nós somos frutos das nossas escolhas durante milhares de tentativas e erro. Então, estamos na família certa, no corpo certo, no país certo, né, com a saúde que precisamos para desenvolver o nosso potencial. Então, Belome, é interessante a gente pensar que nos outros segmentos cristãos, a gente, não só a ideia da reencarnação não é aceita, como há, inclusive, um olhar atravessado, vamos dizer assim, uma visão que traz a reencarnação como uma espécie de punição, né? Aquela ideia do eterno retorno como uma pena sem fim, mas eu vou ter que nascer de novo, mas eu vou ter que viver isso aqui de novo, né? E um estranhamento, imagina, é meu filho, amanhã eu vou estar casada com meu filho, então há uma resistência muito profunda dentro dos outros segmentos do cristianismo em relação à ideia da reencarnação, né? Você colocou um ponto que eu acho muito interessante. Primeiro, que boa parte da humanidade é reencarnacionista. É só a gente pegar a Índia. Né? Boa parte do que sobrou da religião ancestral chinesa é reencarnacionista. O budismo, que está espalhado pelo mundo inteiro, é reencarnacionista. Então, as pessoas olham para nós espíritas como se a gente fosse os únicos reencarnacionistas que existissem na face da Terra. E nós, espíritas, fazemos parte de uma grande população que acredita na reencarnação. Então, esse já é um ponto. Agora, vamos parar para pensar as alternativas. Se não existe reencarnação, quais são as alternativas que nós vamos ter? A alma não existe. Então, morreu, acabou. Bom, se a alma não existe, morreu, acabou, também não existe Deus, porque não vai existir justiça. Se morreu, acabou, ninguém vai ser responsabilizado por nada de bom ou de ruim que faça, então não há justiça. Se não há justiça, não tem Deus, porque uma das exigências de existir a divindade não é só o amor, é a justiça. Bom, então, essa é uma alternativa. A outra alternativa, Deus existe, Deus é justo, ele pune os maus e premia os bons. Só que a punição dos maus é eterna. Para aí, uma expectativa de vida aqui no Brasil, entre homens e mulheres, vamos botar numa média de 70 anos. Vamos imaginar que essa pessoa começou a andar aos 3 anos de idade, e desde que ela começou a andar, a falar, né, expressar suas vontades, desde os 3 anos de idade. E dos 3 anos aos 70, essa pessoa só fez besteira. Ela só fez coisa errada. Ela só fez maldade. Ok, agora, o que são 70 anos em relação a 700 anos? 7 mil anos, 7 milhões
de anos, 7 bilhões de anos, 700 bilhões de anos, eternidade. Então, uma pessoa seria punida por aquilo que ela viveu 63 anos, 67 anos, porque a partir dos 13 ela começou a fazer besteira, viveu até os 70. Por 67 anos ela vai pagar uma eternidade inteira, então também Deus não é justo, porque a pena não é proporcional. Se não é proporcional, não tem justiça. Se não tem justiça, a gente tem um ser que é super poderoso, né, um X-Men, né, um herói da Marvel, mas não é Deus. Para que haja Deus, tem que haver justiça. E o que a reencarnação nos coloca? A reencarnação é uma justiça, porque aquilo que semeamos, aquilo nós colhemos. E as religiões cristãs, né, na sua teologia, como elas formataram? Todo mundo é pecador, porque todo mundo nasceu de Adão e Eva. Então todo mundo nasceu em pecado, porque Adão e Eva pecaram. Para que o pecado seja limpo, a pessoa tem que acreditar que Jesus morreu na cruz pelos pecados dela. Pronto, a partir daí essa pessoa está salva. Só que, primeiro, nós teríamos herdado a culpa e a pena de antepassados que nós nem conhecemos. Então, a pena foi além da figura do réu. A nossa Constituição proíbe isso. Será que os nossos constituintes são melhores do que Deus? E outra, depois de Darwin, né, com o livro A Evolução das Espécies, Adão e Eva, eles têm uma representatividade mítica fortíssima. É um símbolo do casal primordial. Mas em termos evolutivos, a gente sabe que os corpos eles foram se sucedendo e foram evoluindo. Se não há Adão e Eva, não há pecado original. Se não há pecado original, então não há danação eterna por causa de um pecado que não foi cometido. No Espiritismo é diferente. No Espiritismo somos almas que reencarnamos e através dessas diversas reencarnes, por tentativa e erro, nós acabamos respondendo pelas coisas boas e pelas coisas ruins que nós fazemos. Agora, o que as pessoas não param para pensar é que a inteligência se desenvolve de uma forma muito rápida para a história, né, para parâmetros históricos. Então, não demora uma eternidade para sermos seres que dominem os seus instintos e que a gente possa desenvolver as nossas virtudes. Porque cada reencarnação é um progresso muito grande. Então, o pessoal diz assim, mas então a gente vai ficar reencarnando por toda a eternidade? Não, porque o objetivo da reencarnação é o progresso. E o nosso progresso é em progressão geométrica, não é em progressão aritmética. Quando nós pegamos uma virtude, outras tantas virtudes acabam vindo a reboque. Então, nós não demoraremos milhões de anos para sermos seres com uma perfeição relativa. Quando a gente pensa sobre isso, aí a gente encontra a justiça divina. Pois não, Miriam? Não, era isso que eu... puxando só esse seu ganchinho da justiça, você falou que era a reencarnação, nós temos que olhar pelo lado da justiça e pelo lado do amor, né? Na questão do lado do amor, até então a justiça, a gente tem que filtrar para poder entender bem a qualificação dessa justiça, como você veio nos esclarecendo. A questão do amor é esse recomeço para que a gente possa estabelecer o progresso. O amor no processo da reencarnação seria sobre esse olhar, é isso? A reencarnação, ela é exatamente uma expressão do amor de Deus. Porque sem a reencarnação, nós não teríamos dignidade. A reencarnação nos dá dignidade. Porque nós temos as condições de refazermos os nossos passos. Nós temos as condições de arrumar a nossa bagunça. Isso é coisa de alguém digno. Não nos coloca na situação de pedintes, de mendicantes. Deus, quando nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu dignidade, mas também nos deu responsabilidade. Não há justiça, aliás, não há amor onde não existe justiça. Um Deus que nos ama tem que ser justo, porque onde há injustiça, não há amor. Então, se a pessoa semeia espinho e vai colher morango, não tem justiça nisso. Um Deus que não está preocupado, né, que não atenta para as coisas erradas que nós fazemos,
também não é atento para as nossas dores, para as nossas necessidades e para as coisas boas que fazemos. E na época de Allan Kardec, existia uma corrente que era muito forte, chamada deísmo. Deísmo é basicamente assim: Deus fez o universo tem leis como um relógio, Deus tirou férias e o relógio funciona sozinho. Quer dizer, é um Deus descompromissado com a sua criação. E não é isso que os espíritos nos ensinam. Tem a lei de ação e reação, mas tem a misericórdia divina, que pondera essa lei de ação e reação de acordo com o nosso momento, com a nossa necessidade, de acordo com a nossa capacidade. Então, isso é de um esclarecimento muito grande e também, eu acho que de um consolo muito grande. Agora, tem gente que tem problema com isso, porque a reencarnação, quando diz que nós colhemos o que plantamos, ela acaba com o papel de vítima. E quem não gosta de ser vítima? Quem não gosta de dizer o que acontece na sua vida não é da sua responsabilidade, mas é responsabilidade dos seus pais, é responsabilidade da genética, é responsabilidade de Deus, é responsabilidade da sociedade. Na reencarnação, não. A reencarnação nos tira do papel de vítima para nos dar papel de autonomia e dignidade. Então, eu colho aquilo que eu plantei. Isso dá para mim responsabilidade. Isso diz que eu sou uma pessoa capaz, né, de colher os frutos das minhas ações e de aprender, né, com esse plantio. A questão, né, Belome, então, eu acho... no Espiritismo, nós não temos esse papel de vítima do destino, porque o destino ele foi traçado no nosso passado. Né? Não foi a sorte que definiu o nosso destino. Foram as nossas ações do passado, como as ações do presente, elas também tecerão o nosso futuro. Que são, isso vai, né, tá dentro do espectro da ideia, né, da questão de nós vivermos à mercê da contingência, né, num universo caótico, e não num universo cosmológico e regido por um princípio inteligente, né? Quando você se coloca à mercê do destino, você acha que está à mercê do destino, você está optando pela ideia, mesmo que Deus exista, né? Porque essa ideia de contingência, ela também está dentro, né, daqueles que acreditam em Deus, né? Que as coisas acontecem mesmo, o mundo está colocado aí. Mas é interessante a gente pensar que até mesmo Jesus, vamos pegar o Evangelho para a gente ficar dentro, né, dessa ideia. Até mesmo Jesus, né, que fala em tantos momentos, a gente separa ali a história da perfeição, do sede perfeitos, né? Essa noção de perfeição já está ali. E como que a gente pode imaginar que seria possível para a gente atingir a perfeição humana de uma única vez? É muito pouco tempo, porque nós temos uma vida extremamente limitada. Nós, mesmo que a gente passe uma vida inteira vivendo várias situações, é impossível, com uma única vida, vivendo 100 anos, é impossível abarcar todas as situações que podem trazer à tona as virtudes que a gente carrega em potencial, porque o processo do aperfeiçoamento não é outro, a não ser esse, de a gente ter a oportunidade de fazer valer todas essas virtudes que a gente carrega em germe, né? Carrega em princípio, carrega em potência. Então, as circunstâncias da vida nos colocam exatamente à prova nesse sentido, de a gente poder, então, fazer uma escolha virtuosa, colocando em prática isso que é potência, transformando isso em ato concreto. E quando a gente pensa que a maior virtude de todas é o amor, e quando a gente pensa no espectro do amor, do quanto ele é amplo na sua possibilidade máxima, então a gente imagina que o nosso caminho de aperfeiçoamento
E Jesus nos disse, se eu precisar dizer só uma coisa, eu vou dizer o seguinte, amem-se uns aos outros, né? Se eu puder deixar um mandamento, eu vou deixar o mandamento do amor. Então, quando Jesus diz isso, ele está pensando no amor na potência máxima. Significa que eu cultivo em mim um sentimento que me faz compreender o meu lugar no mundo, que me faz compreender a importância do meu papel como colaboradora desse mundo, que me faz querer exercer esse papel, que me faz olhar, portanto, o outro no seu valor, na sua grandeza e na sua importância, e entender que nós somos peças de uma única engrenagem. Então, desse ponto de vista, a gente está olhando o amor naquilo que seria a sua acepção máxima, né? E que seria, então, o sinônimo de perfeição, se a gente quiser pensar em evolução para atingir a perfeição. E seria impossível, e é engraçado para a gente que conhece a ideia da reencarnação, é engraçado a gente imaginar que possa fazer sentido essa ideia desse aperfeiçoamento tão gigantesco num espaço de tempo e com possibilidades tão limitadas de vivência que uma encarnação dá para a gente, né? Você estava falando, Luciana, eu lembrei de um episódio quando eu era estudante secundarista, que a minha professora da época de língua portuguesa, ela dava aula para pessoas que eram analfabetas. E uma das alunas dela tinha quase 80 anos e era analfabeta. E essa professora fazia um trabalho voluntário. Aí ela, conversando com essa senhora, que era a senhora mais idosa, né, mais velha do grupo, ela perguntou, mas a senhora com 80 e poucos anos, agora que vai aprender a ler e escrever, qual é a utilidade que a senhora vai dar nisso? Ela respondeu, eu sou espírita. E eu acredito que tudo que eu aprender, se não servir para essa vida, serve para outra. Então, o espiritismo nos dá isso. A gente nunca é velho demais para aprender. Nunca é velho demais para se corrigir. Nunca é velho demais para mudar. Né? Nós espíritas, porque a gente assume que nós somos almas em trânsito. Então, para nós, tanto faz ter 10, 15, 20, 40, 90 anos. Estamos sempre com a possibilidade de desenvolver o nosso potencial. Acabando essa encarnação, que é uma bênção, que é uma dádiva, que nós temos que cuidar muito bem da nossa vida, do nosso corpo, né, de tudo que Deus nos coloca para que nós sejamos depositários, a gente devolve tudo isso para Deus e depois vai fazer um balanço e outras oportunidades nós teremos. Mas aquilo que nós aprendemos, nós levamos para o além e para as outras vidas. Então, eu acho que assim, o bom de ser espírita é isso. Pô, mas em 100 anos, né, e a tua visão está corretíssima, como que uma pessoa ia desenvolver tudo que ela pode? Não pode, não tem como. Por isso que nós espíritas, a gente tem esse consolo. Não, eu estou faltando, o médico me disse que daqui a um mês eu estou morto. Eu não vou pegar e torrar meu dinheiro, né, no cassino, em drogas, bebida, sexo, rock and roll, porque eu sei que eu vou continuar existindo, vou continuar sendo um espírito, vou continuar sendo responsável por aquilo que eu fizer. Então, tanto faz ter mais um mês, mais um ano, mais 100 anos, eu continuo sendo responsável e continuo evoluindo. Então, por isso que, para mim, o espiritismo é um consolador prometido por isso. Diga, Miriam. É interessante esse olhar que vocês estão trazendo, tanto você quanto Luciene, porque, como essa senhora mesmo, né, não interessa a idade física que eu tenho, o que interessa é que eu estou plantando para a minha vida futura. Da mesma forma, a gente também vê, né, chega ao nosso conhecimento, casos de crianças pequenas que têm uns dons musicais, artísticos fantásticos, não é? Que nada explicaria de onde ela aprendeu, né? Então, da mesma forma que a gente forma uma bagagem para a próxima, a gente também, muitas vezes, né, acaba aflorando nessa encarnação bagagens que trouxemos, positivas e bagagens também negativas, né? Eu sei. E se você for pensar, Miriam, porque assim, eu acho que a gente
a vida é muito multifacetada, né? As experiências são amplas, são infinitas, né? Existem tantas coisas que podem ser vividas ou não vividas, a depender da escolha que cada um vai fazendo, né? A trajetória feita sob a égide do livre-arbítrio cria possibilidades infinitas de aperfeiçoamento, de caminhada, né? Agora, quando a gente pensa que tudo está estruturado com um objetivo final, um objetivo do qual nenhum de nós pode simplesmente desistir e bater em retirada como um abandono, que é exatamente esse do aperfeiçoamento. Porque uma experiência, ela te ensina, mesmo que você não queira, você viveu, você não tem como desviver algo que você viveu. E em algum momento, aquela vivência vai encontrar em você o terreno para dar os frutos do amadurecimento. Às vezes, isso não acontece de imediato. Às vezes é preciso que haja outros elementos ali, que outras experiências trazem. Mas o que eu quero dizer é que tudo aquilo que nós vivemos compõe essa bagagem que nós somos e que vai nos empurrando à revelia da nossa vontade. Isso vai nos empurrando para o aperfeiçoamento, porque o universo, né, já foi criado e pensado e arquitetado segundo esse plano. É um destino final que está reservado para todas as criaturas, né? Essa perfeição de que tanto se fala dentro da evolução é um porto de chegada para todos nós, cada um a seu tempo, cada um pelo seu caminho, cada um à sua maneira. Então, a reencarnação entra nesse espectro, né? Dando a gente a oportunidade de viver as lições aprendidas, de partir desses aprendizados para ir dando seguimento a essa jornada de amadurecimento. Eu tenho um limite para amadurecer nessa vida, né? Então, essa perspectiva, né, reencarnacionista dá para a gente essa ideia de amplitude do tempo, que é compatível com a amplitude das experiências que são necessárias, experiências pelas quais a gente precisa passar, pela razão simples de que a gente tem que trazer à tona, né, esses potenciais todos, e dessa forma a gente consegue imaginar e ver também, né, daquilo que a gente falava há pouco, a justiça, né, da reencarnação, justamente por nos dar o tempo e as oportunidades que a gente precisa. Porque não é justo que eu imagine, por exemplo, que eu não vou poder desenvolver uma boa relação com o dinheiro se eu nasço absolutamente pobre, sem recurso. Então, eu não terei a oportunidade de ter nas minhas mãos o dinheiro e usá-lo bem, né? Provavelmente eu terei e usarei mal, e aí terei outra oportunidade, outra até que eu aprenda a usar. Mas se eu só tenho uma vida, aquela frente de desenvolvimento, aquela frente de aperfeiçoamento, ela ficaria simplesmente bloqueada, né, ou estagnada. Então, a justiça também diz disso, né, de nos dar todas essas oportunidades de viver as experiências, porque a gente só adquire sabedoria vivendo, né? Precisamos viver, e uma vida só não dá. Você vive uma vida como homem, precisa viver uma vida como mulher. Você vive uma vida num país que tem uma determinada organização social, você vai viver numa outra organização social, você vai viver, às vezes, vai viver com um corpo perfeito, você vai viver com um corpo imperfeito. E cada uma dessas experiências vão se somando à nossa bagagem, e é isso que inexoravelmente nos empurra para essa sabedoria que vai constituindo a nossa perfeição, né, Miriam? Não, esse processo reencarnatório é interessantíssimo, né? Porque se a gente imagina justiça e amor, né? Ou melhor dizendo, amor e justiça, né?
numa ordem melhor, a gente vai, nesse olhar do progresso, a gente vê, é necessário, porque se há tantos e tantos milênios nós estamos reencarnando e somos o que somos hoje, ainda com uma inteligência, logicamente, nós somos mais inteligentes hoje do que há 50 anos atrás, não é? Em termos de tecnologia. Mas, em termos morais, nós estamos precisando evoluir. E a gente evolui nesse estágio de progresso, inteligência e moralidade, né? A gente também aprende na doutrina espírita que a gente não reencarna ao acaso, ao léu, né? Opa, chegou sua vez, Jefferson, desce lá e encarna. Não é bem assim, né? A gente sabe que existe um plano reencarnatório, em que nós trabalhamos junto com a espiritualidade quando temos essa capacidade, né? Que às vezes a gente vem de forma compulsória. Também combinamos com os nossos pais, os nossos cuidadores. Nesse plano reencarnatório, não há um determinismo, né? Então, você vai nascer desse jeito, vai acontecer desse jeito, porque também não teria sentido. Mas, ainda assim, Jefferson, por exemplo, a gente ainda pode fracassar nesses nossos propósitos reencarnatórios? Se fracassamos, quais são as consequências para nós, enquanto espíritos imortais? A reencarnação, ela é um exercício. E como todo exercício, a gente pode se sair bem, como pode sair mal, né? Nós temos existência, são chamadas fatalidades. Outras coisas dependem do nosso livre-arbítrio. As fatalidades normalmente têm a ver com a colheita do que nós plantamos no passado. E o livre-arbítrio é o exercício daquilo que surge à nossa frente, que não tem relação nenhuma com o nosso passado. É possível falhar? Sim. E muitas vezes nós falhamos. Mas é difícil nós falharmos em tudo, como é difícil nós acertarmos em tudo. Por isso que aqui é chamado de planeta de provas e expiações. Exatamente porque nós somos seres que estamos o tempo todo sendo provados nas nossas capacidades. E expiação, porque colhemos aquilo que plantamos. Aqui na Terra, né, a categoria de espírito que habita esse planeta são espíritos que ainda têm que passar por muitas experiências para ter um número de acertos bem maior que o número de erros. Mas faz parte do processo de aprendizado. A gente aprende a andar, aprende a falar, aprende gramática, aprende a calcular, aprenderemos também a sermos pessoas melhores. E a gente pensa no seguinte também, a Miriam falou de projeto, né? E existe sempre uma distância entre aquilo que está no âmbito da projeção, do planejamento, né? da intenção, e aquilo que, de fato, a gente vive na prática, porque, às vezes, a gente pode subestimar algum potencial, alguma qualidade nossa, às vezes a gente pode superestimar alguma... Porque você falou especificamente, né, Miriam, de falhar no projeto. Então, eu quero abordar só... Não quero falar de a gente ir além do que a gente projetou, porque isso também é possível. Você quer pegar o recorte em que a gente não está muito bem na fita, que é o recorte de a gente não realizar tudo que a gente programou. A gente, às vezes, pode subestimar a nossa resistência a certos hábitos que a gente acha que venceu, porque é muito difícil, né? Eu estou falando de hábitos, por exemplo, de hábitos que fazem mal para nós e fazem mal para o outro, né? Hábitos de pensamento, um pensamento extremamente pessimista e de desânimo. Às vezes a gente tem esse hábito e durante muitas vidas a gente vai lutando contra isso, né? De a gente poder cultivar um pensamento melhor. E a gente projeta a nossa vida como projeção, é um planejamento, é um plano, né? Uma ideia, uma intenção, e às vezes a gente pode subestimar, né, essa nossa capacidade. Às vezes a gente tem uma sensação de ter vencido,
determinado aspecto nosso que nos prejudicava, mas é só na hora em que a gente precisa consolidar aquele passo dado antes, só na hora que a gente precisa, de fato, ali concretizar, reafirmar, é que a gente vai sentir o tamanho da nossa força e o tamanho da nossa fragilidade, né? E tem uma outra coisa que eu acho muito legal a gente sempre pensar, é que quando a gente está planejando uma encarnação, isso já envolve a gente estar num circuito ali espiritual de assessoramento com os benfeitores, de um olhar projetado para muito longe na nossa eternidade, o que traz para a gente uma motivação enorme, né, de fazer um desejo grande, e a gente fica mesmo assim desejoso e otimista, e a gente traça planos, e esse otimismo pode não nos acompanhar ao longo de toda a encarnação. E a gente vai se deparar com situações que nos trazem medo, por exemplo. O medo é um dos elementos que nos trava de forma muito radical. Por medo, a gente segura o passo a ser dado, né? Não foi à toa que Jesus contou a parábola dos talentos e simplesmente arrasou com aquele coitado que botou o talento enterrado na terra por medo de perder aquele talento, né? A parábola é categórica, você fez muito mal. Porque o medo, de fato, é um elemento muito danoso nessa nossa jornada. E a gente planeja com esse otimismo, com toda essa inspiração positiva, mas na hora que a gente está aqui para colocar em prática, né, Miriam, às vezes a gente duvida da nossa própria capacidade, a gente duvida da nossa própria força, e aí a gente tem medo realmente e segura o bonde. E nessa segurar o bonde, pode acontecer, então, de a gente não dar o passo e realizar tudo aquilo que a gente programou, pelo menos não realizar algo em um aspecto, né? Porque, como o Jefferson até falou, né, a gente tem um leque imenso de experiências, pessoas com quem a gente convive, oportunidade de desenvolver várias coisas em nós, né? Então, mas, às vezes, num ponto ali, a gente, por medo, estou dando um exemplo, às vezes não é medo, às vezes a gente não consegue vencer, a gente volta para aquele padrão inicial que a gente tinha, né? Aquele padrão recorrente, que a gente leva uma vida inteira para superar, e aí nasce de novo, ele vem, mas ainda vem, e a gente ainda vai escorregando nele, lutando com ele. Tudo isso vai levando a gente a uma possibilidade de não realização plena desse planejamento, né? Desse projeto, como você estava falando. E a nossa hora está quase chegando, que esse tema reencarnação, né, nos motiva, né? Porque, afinal de contas, é uma oportunidade única, né? Não serei nunca mais Miriam, né? Então tem que aproveitar ser Miriam nessa, né? Que na próxima, vai que eu venho João, vai que eu venho, né, Maria, né? Mas é muito importante a gente estar com esse desperto para esse momento único da nossa vida. Por mais que seja difícil essa nossa caminhada, há um propósito, né? Há um propósito de aprendizado, há um propósito de que a gente, igual aquela senhorinha, como o Jefferson trouxe o exemplo, nós precisamos estar dispostos a aprender, porque tudo que aprendemos é o que vai nos auxiliar ao longo da nossa caminhada, né? Como nós já estamos chegando no final, Jefferson, eu vou pedir para você, será que você pode deixar, assim, uma mensagem para aqueles que nos assistem, né? Falando sobre essa oportunidade ímpar que a gente está vivendo, cada um de nós, né? Nesse momento, como personalidade que estamos? Para todo mundo, é importante que a gente entenda que a reencarnação não é uma punição. A reencarnação é uma oportunidade. E toda oportunidade traz desafios. Os desafios fazem parte. A gente vai errar, vai acertar, mas o nosso direcionamento é para Deus. Então, andemos com confiança. Andemos sempre com confiança.
porque o final da estrada é o abraço de Deus. Então, a gente tem que sempre estar muito otimista, porque nos dirigimos ao ótimo. E agradecer a vocês demais pela oportunidade desse aprendizado em conjunto. Nós é que agradecemos, né? Afinal, agradecemos, como sempre, a participação aqui conosco da Luciene, e a você, Jefferson, que está sempre aceita os nossos convites para esse bate-papo que é tão importante. Bom, para vocês que nos assistiram, se gostaram, vamos lembrando, se gostaram do conteúdo desse nosso bate-papo sobre reencarnação, compartilhem, comentem, não esqueçam de deixar o like, porque isso é muito importante para o canal da Comunhão Espírita no YouTube. Porque cada vez que vocês colaboram, comentam, compartilham, dão um like, nos permite que esse conteúdo que a gente vem trabalhando ao longo desses vários episódios do Papo Espírita possa chegar a outras pessoas. Então, mais uma vez, obrigada, Belomo, obrigada, Luciene, e obrigada a vocês que nos assistiram. O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigada, Miriam. Obrigada, Jefferson. Tchau.